O Supremo está julgando ações que discutem a implantação do juiz das garantias. Repórter Marta Ferreira. O juiz das garantias foi criado para cuidar da fase investigatória de um crime, bem como para garantir a imparcialidade do outro juiz que ficará encarregado de processar e julgar o réu. A inovação foi introduzida no Código de Processo Penal pela lei conhecida como pacote anticrime. Na prática, essa mudança acabaria dividindo a responsabilidade de processos criminais entre dois magistrados. Um acompanha a investigação e autoriza diligências, no caso, o juiz das garantias, e o outro sentencia o réu. 4 ações questionam esse modelo criado em 2019. No entanto, em janeiro de 2020, o relator ministro Luiz Fux suspendeu a implantação do juiz das garantias até o julgamento final desses processos. As ações foram levadas para análise do plenário. Os autores alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais dos estados e não do Congresso Nacional. Também apontam violação aos princípios do juiz natural e da igualdade. Outro argumento da Associação dos Magistrados Brasileiros, uma das autoras das ADIs, é a falta de profissionais para preencher as vagas que seriam criadas. Não há solução à vista, porque esse déficit da magistratura está em curva ascendente e não descendente. A carreira simplesmente não está mais atrativa e a existência de um percentual elevado de vagas é a prova manifesta disso. Não é por outra razão que o Estado de São Paulo, o mais rico do país, que possui um modelo de juiz das garantias funcionando bem na capital, não conseguiu implementar um DIPO regional passados 10 anos da edição da lei que o criou. Já o advogado do Partido Cidadania, autor de uma das ações, alega que houve violação ao princípio da proporcionalidade. O primeiro subprincípio, o subprincípio da adequação. Não há adequação porque a lei do juiz das garantias não é capaz de atingir aquilo a que ela se propôs, que seria um juiz absolutamente isento e imparcial, que em nada tenha participado do processo. Também não se preenche o subprincípio da necessidade, ou seja, o princípio da proporcionalidade visto sob o aspecto da necessidade não é preenchido porque o nosso sistema já dispõe de mecanismos suficientes para coibir a eventual parcialidade de um juiz. Para o Partido União Brasil, que também é parte no processo, a implementação do juiz das garantias aumentará as despesas do judiciário. Aumenta, de fato, não há dúvida, a despesa da União, nos tribunais federais, dos estados e do Distrito Federal. E não criou receita. E aí, ministro Fux, no nosso entender, isso significa uma interferência nos tribunais, porque os tribunais já estão com a receita no limite. O Tribunal de Justiça de São Paulo está lá no limite prudencial no que diz respeito às despesas de pessoal. Então, das duas, uma. Ou vão criar custas judiciais novas, ou vão cortar despesa. Já a CONAMP, autora de uma das ADIs, defende que o magistrado não deve desempenhar função acusatória para que seja garantida sua imparcialidade. A Advocacia Geral da União se manifestou pela improcedência das ações. Também não se vislumbra qualquer violação ao devido processo legal ou ao princípio do juiz natural. Como já se disse, a Lei 13964, de 2019, dá concretude ao ideal acusatório, estabelecido pela Constituição de 88. A unicidade e a indivisibilidade da jurisdição não impedem a existência de normas de distribuição de competência funcional. A sessão plenária do STF terminou agora há pouco. Ao vivo, o repórter Marta Ferreira tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, houve mais 14 sustentações orais de terceiros interessados nessa questão do juiz das garantias. Por conta do adiantado da hora, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana com mais 10 sustentações orais, incluindo a manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e só na sequência o relator ministro Luiz Fux vai apresentar o seu voto.